A Ducati sofreu um ano de muitas perdas na MotoGP, mas isso não significa que o domínio esteja perto do fim. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Parece estranho, né? Falar em perdas quando a gente está falando de uma fábrica que domina a MotoGP, que está aí na briga pelos títulos dos mundiais de pilotos, construtores e equipes. Mas o fato é que 2024 foi um ano que cobrou uma conta um tanto quanto salgadinha da Ducati. Algumas porque ela matou no peito, outras porque ela simplesmente não teve como evitar essas perdas. A decisão que ela matou no peito foi a de Jorge Martin. Já estava mais do que avisado que se ele não fosse o piloto escolhido para ir para a equipe de fábrica no próximo ano, ele iria procurar outro endereço. E foi isso que ele fez. No momento em que a Ducati optou por Marc Marquez para a vaga ao lado do Pecco Bagnaia a partir do próximo ano, o Martin fez as malas e assinou com a Aprilia para o ano que vem. Enea Bastianini também foi uma perda que eu acho que dava para ter tentado contornar, mas que a Ducati não conseguiu. Ele está indo para a Tech 3 com um contrato de fábrica com a KTM, com a promessa de ter uma RC16 do ano. A outra perda foi a de Marco Bezzecchi, que hoje corre na VR46, mas que a partir do ano que vem vai para a equipe de fábrica da Aprilia para formar par com o Jorge Martin. Os pilotos são uma perda importante, mas mais do que isso, a Ducati está perdendo também a Pramac, que é uma aliada histórica, né? Uma equipe de satélite que está com ela há muitos anos, mas que a partir de 2025, num contrato de 7 anos, passa a ser equipe satélite da Yamaha. A Yamaha estava precisando muito, né, dessa equipe satélite, já faz algum tempo que ela perdeu isso, ela tinha perdido a Tech 3 e aí veio um contrato com a então SRT, né, que era aquela equipe Himalaia, que depois virou outra coisa e depois foi embora de vez e aí virou Tech House, mas ela não tinha conseguido muito sucesso nessa negociação por uma equipe satélite, dada a performance ruim da YZR M1. Mas é sabido que a Yamaha está fazendo um investimento forte, então a Pramac achou que era uma tentativa válida, né? Ela está indo ali num acordo próximo, numa relação muito mais estreita do que a Yamaha teve anteriormente. Então, é uma mudança de cenário muito mais importante para a Yamaha, mas que também causa um prejuízo para a Ducati, porque a Pramac era prioritária entre as equipes satélites, né? Era aquela equipe onde a Ducati destinava os pilotos que ela própria contratava, os pilotos que eram, né, a principal aposta dela, foi assim com o Pecco, foi assim com o Martin. Então, é uma equipe que tinha ali uma relação muito próxima, uma relação meio que umbilical e uma relação de confiança também. A Ducati tinha uma proximidade maior. Mas, proximidade ou não, o fato é que a Ducati vai sair das 8 motos que ela tem hoje para ter só 6 no ano que vem, com 2 equipes satélites, né? Uma equipe de fábrica e mais 2 satélites. E isso é uma perda importante. A gente teve na semana passada uma declaração do Pol Espargaró dizendo que 2025 vai ser o primeiro ano, mais ou menos, do começo do fim desse domínio da Ducati, porque ela vai perder esse volume maior de informações que ela tem em comparação às outras equipes, por ter muito mais motos do que todo mundo. Mas eu vou discordar um pouquinho dele. Eu acho que perder o número de motos é importante, né? Vai ser um prejuízo importante, talvez não tanto pela perda da Ducati, mas pelo maior equilíbrio, especialmente do lado da Yamaha, mas sim, ela vai ter menos informações, mas a Ducati também está fazendo uma mudança, né? E aí, por uma escolha dela, ela está deixando de fornecer outras 2 motos do ano. Hoje, a Ducati tem 2 GP24 na equipe de fábrica, obviamente, e mais 2 na Pramac, e aí as outras todas são GP23. Para o ano que vem, ela vai ter 2 GPs 25 no time de fábrica e mais uma na VR46, que deve ficar com o Fábio de Gianantonio. Então, ela própria está mudando um pouco esse panorama, né? Ela está deixando de desenvolver com o dobro das motos do ano e fazendo uma mudança ali que ela diz que vai ser melhor para ela, que ela diz que não tem necessidade de ter tudo isso, mas que eu acho que não seria um problemão, né? A Ducati mais do que provou que tem capacidade de fazer esse volume de motos do ano para atender todo mundo, então eu acho que acaba sendo um prejuízo aí desnecessário, mas é mais um risco que ela está assumindo. Agora, como é que a gente pode falar em início do fim de um domínio quando a gente não vê a concorrência fazendo a lição de casa? Porque assim, a gente pode passar o pano que for
para Honda e Yamaha, que estão lá sofrendo, arrastando corrente, pagando todos os pecados delas. Agora, qual a desculpa que a gente vai dar para Aprilia e KTM? Para mim, não tem. Porque são duas fábricas que tiveram as alternativas ali de regulamento, de concessão e não sei o que lá, para poder se desenvolver. São fábricas que estão mais ou menos ali perto, mas a gente não vê um avanço. A gente não vê uma coisa consistente delas se colocarem ali na ponta como verdadeiras ameaças. A KTM em 2024 é uma decepção, porque no primeiro quarto da temporada, ela foi carregada nas costas pelo Pedro Acosta, depois ele próprio começou a sentir um pouco mais de dificuldade e agora ela tá tentando ali se acertar de novo, engrenar e tudo mais. Mas não é a equipe que a gente achou que ela seria e nem tampouco que ela deveria ser. Ela deveria ser uma equipe mais presente ali nessa briga pela ponta. Ela deveria ser uma equipe mais constante entre as fronteiras. A Aprilia, ok, já venceu corrida, teve até fim de semana dominante, é verdade. Mas às vezes, né? Tem dias que a Aprilia tá muito bem, tem dias que se ela não estivesse ali a gente não ia nem reparar. Então, é muito mais do que você falar no prejuízo que a Ducati está tendo, é preciso entender por que os outros não chegam até ali, por que os outros não conseguem se aproximar. É claro que a gente sabe que, nossa, é difícil você chegar numa fábrica que é tão dominante, tudo bem, mas a MotoGP está no mesmo regulamento há muito tempo. Então não é como se as coisas não tivessem mudado do dia para outro, a Ducati acertou a mão e as outras não. Elas não acertaram a mão, não no mesmo nível da Ducati, e enquanto a Ducati segue sendo uma constante nas melhoras que ela faz na própria moto, as outras equipes seguem deixando a desejar. Então sim, vai ter um impacto todas essas perdas, né? A saída da Pramac, a perda de Martin, Bastianini e Bezzecchi, tudo isso vai custar alguma coisa para a Ducati. Mas a gente sabe também que a Ducati, enquanto engenharia, tem feito o trabalho dela muito bem, obrigado. E o restante não. Então, se o restante não começar a fazer o que deve fazer, não começar a corresponder àquilo que eles precisam, não vai fazer diferença se a Ducati tem 6 ou 8 motos no grid. Capacidade técnica a gente sabe que a Ducati tem. A gente e todo o resto, todas as outras equipes do grid também sabem disso. Mas o que a gente precisa saber é se as outras equipes vão corresponder da mesma forma. Se as outras equipes conseguem suprir esta parte. Porque de nada adianta ter menos Ducatis no grid, ter menos pilotos com esse talento ímpar, como a gente sabe que Martin, Bastianini e o próprio Bezzecchi têm, se as outras fábricas não fizerem a parte dela. Então, mais do que prejuízo do Ducati, o prejuízo está na conta dos outros. Cadê a reação? Por enquanto, a gente não viu nada de muito efetivo. Me conta aí, você acha que as perdas da Ducati vão cobrar caro ou se as outras equipes não acordarem, não vai fazer diferença nenhuma? Me fala aí e a gente se vê na próxima. Valeu!